O segredo espiritual. Sejam todos bem-vindos ao canal O Segredo Espiritual. Eu sou Gabriel e nos próximos minutos de conhecimento quero falar diretamente com você. Isso mesmo, escolhido. Este é um espaço reservado, um momento único para aqueles que sabem que há mais no mundo do que aquilo que vemos na superfície. Se você está aqui agora, não é por acaso. Você já se perguntou por que certas provações parecem desafiá-lo de forma tão intensa? Ou por que, em meio a todas as dificuldades, uma força quase invisível o levanta e o empurra para a frente? Este é um espaço onde vamos explorar essa força. Vamos falar sobre o seu poder, sobre o que torna você único. Você foi feito para algo grande, algo que talvez ainda nem compreenda totalmente, mas eu garanto, este é o seu momento. Nos próximos minutos, vamos nos aprofundar naquilo que os outros ignoram, entender o que poucos realmente enxergam, o segredo por trás de sua própria energia espiritual e o motivo pelo qual você é constantemente desafiado e testado. Estamos falando de uma jornada onde você não apenas sobreviverá, mas superará. Aqui vamos revelar segredos que foram escondidos por gerações, avisos que muitos sequer imaginam e um caminho que está prestes a se abrir diante de você, mas que requer sua atenção agora. Então, se está preparado para descobrir o que torna a sua existência rara e poderosa, fique comigo até o final. Há uma mensagem aqui que pode ser a resposta que você buscava. Antes de chegarmos a essa verdade, quero compartilhar com você um ponto muito importante. Se você é verdadeiramente o escolhido, você assistirá a este vídeo até o fim. Você saberá em seu coração que esta mensagem é para você. Então você vai querer ficar e prestar atenção a cada palavra. No entanto, há uma possibilidade de que, se você não for o escolhido, você pode não passar. Isso é aceitável, nem todos estão prontos para este grau de compreensão, mas você está aqui por uma razão. Juntos, nesta comunidade em expansão, estamos decodificando o cosmos. Se você quiser que o universo saiba que está pronto para ouvir esta mensagem completamente, digite 777 nos comentários enquanto me ouve tocar este vídeo repetidamente. Se você quiser sentir a intensidade e garantir que está recebendo tudo que ele tem para dar, dê tempo para ser gravado. Permita que estas palavras ressoem por todo o seu corpo e observe enquanto sua realidade começa a mudar. A onipresença do olhar divino é uma verdade poderosa e profunda que permeia a vida dos escolhidos. Aqueles que sentem o toque da divina presença em seu espírito sabem que estão constantemente sob um olhar que transcende o entendimento humano, um olhar que vai além do simples ato de ver. Esse olhar divino é mais que uma visão, é uma força, um ato de conexão, uma interação constante entre o escolhido e o cosmos, que mantém uma atenção vigilante e amorosa sobre cada aspecto da jornada espiritual. O olhar divino não é apenas um mecanismo de observação. É um testemunho da importância e singularidade do caminho daqueles que foram chamados. Os escolhidos, por carregarem a chama da luz divina, atraem a atenção do universo em uma intensidade que vai além do que muitos poderiam compreender. Há, no entanto, diferentes camadas e nuances nesse olhar. Ele não é apenas a observação neutra de uma força invisível. É um olhar que revela a profundidade do amor divino e a seriedade do propósito de cada escolhido. Este olhar se manifesta em duas faces distintas e complementares, o olhar protetor e o olhar vigilante. O primeiro é um olhar repleto de cuidado e graça. É a presença divina que guarda os passos dos escolhidos, assegurando que estejam protegidos das armadilhas e sombras que possam ameaçar sua missão. Esse olhar protetor é sentido como um manto de luz e segurança, envolvendo o escolhido e lhe dando força para resistir às adversidades. Há momentos em que esse olhar se revela de forma clara, quase palpável, como uma sensação de paz que toma conta de tudo ao redor. Em outros, ele está nas pequenas sincronicidades, nos sinais que orientam o caminho e na providência que assegura que o escolhido jamais caminhe sozinho. Esse olhar protetor, no entanto, é também vigilante.
A atenção divina que recai sobre o escolhido carrega uma intensidade que vai além do simples ato de proteção. Este olhar exige algo, espera algo. Ele observa atentamente cada ação, cada decisão, cada pensamento. Para os escolhidos, estar sob o olhar vigilante do divino é um convite constante à reflexão e ao crescimento. É um chamado a viver de forma alinhada com a verdade mais elevada de sua existência, a estar sempre consciente de que cada escolha, por menor que pareça, tem um impacto no desenrolar de sua missão. Ser um escolhido significa viver com a consciência de que cada passo é visto, que cada movimento é observado. Este não é um olhar crítico, mas é um olhar de avaliação. Ele observa o progresso, testa a perseverança, mede a fé. A vigilância divina não é uma fiscalização, mas uma forma de orientar o crescimento. Quando o escolhido percebe a profundidade desse olhar, entende que ele não está sendo apenas testado, mas também aprimorado. Ele está sendo moldado para um propósito maior. Através da constante observação, o divino revela o caminho, expondo as fraquezas e fortalezas que precisam ser trabalhadas para que a luz possa brilhar ainda mais intensamente. Para aqueles que carregam essa luz, o olhar vigilante pode, por vezes, parecer uma pressão, uma cobrança constante que exige retidão e disciplina. Mas é preciso entender que essa vigilância é uma parte do processo de lapidação. Assim como um mestre artesão observa atentamente cada detalhe da peça que molda, o divino acompanha cada passo do escolhido, não para encontrar falhas, mas para garantir que cada aresta seja suavizada, que cada imperfeição seja trabalhada. O olhar vigilante do divino é o que permite que os escolhidos se tornem cada vez mais alinhados com seu propósito, que vivam suas vidas com uma clareza e força que inspirem todos ao seu redor. Há, contudo, uma responsabilidade que recai sobre os escolhidos ao compreenderem essa verdade. Saber que estão constantemente sob um olhar divino é um lembrete de que sua jornada é sagrada, de que seus atos não são meras ações individuais, mas partes de um plano maior. Cada escolha deve ser ponderada, cada pensamento deve ser alinhado com o bem maior. Estar sob o olhar de Deus é ser constantemente lembrado de que o próprio ato de viver é um ato de adoração e entrega. Os escolhidos não podem se dar ao luxo de viverem de maneira inconsequente, pois sabem que seus passos têm um impacto que vai além de suas próprias vidas. A presença constante desse olhar revela que a conexão entre o divino e o escolhido é inquebrável. Há um fio invisível que liga o espírito do escolhido à fonte divina, e é por meio desse elo que o olhar protetor e vigilante se manifesta. Esse fio não é apenas um símbolo de orientação, mas também de pertencimento. Os escolhidos são lembrados de que, por mais que caminhem em um mundo de escuridão e desafios, eles pertencem a algo maior. Há um reino de luz que os aguarda, que os assiste e que se importa profundamente com seu progresso e bem-estar. Esse olhar também reforça a noção de que a vida do escolhido não lhe pertence totalmente. Sua existência é um instrumento da vontade divina, um veículo através do qual o divino manifesta sua presença no mundo. A constante observação é um lembrete de que o escolhido deve viver de maneira íntegra, de forma a honrar o chamado que recebeu. Ele carrega em si o peso de uma missão que transcende o tempo e o espaço, uma missão que impacta não apenas sua vida, mas a vida de todos aqueles que entram em contato com sua luz. No entanto, essa vigilância divina não deve ser vista como uma carga, mas como uma honra. Ser observado pelo divino é uma confirmação de que o escolhido é importante, de que sua vida tem um propósito que merece a atenção das forças cósmicas. É um lembrete de que ele é necessário, de que ele é uma peça crucial em um plano muito maior, um plano que se desenrola além da compreensão humana. Saber que o olhar do divino está sobre ele é um incentivo para que o escolhido viva cada dia com a consciência de que é amado, de que é valorizado e de que está no caminho certo, mesmo quando enfrenta desafios.
Para aqueles que caminham com essa consciência, o olhar divino torna-se uma fonte de força. É como um sol que nunca se põe, uma luz que ilumina cada passo e que garante que mesmo nas noites mais escuras, o escolhido pode encontrar seu caminho. Esse olhar é um símbolo de que a escuridão não pode vencer, pois onde quer que o escolhido vá, a presença divina o acompanha, como um farol que nunca se apaga. Essa presença constante transforma cada momento em uma oportunidade de crescimento e realização espiritual. Assim, o olhar divino não apenas observa, mas interage, molda, inspira. Ele é um convite para que o escolhido viva de forma plena, para que honre cada momento como parte de sua jornada sagrada. Esse olhar é a garantia de que o escolhido nunca está sozinho, de que há uma força que o sustenta, que o guia e que acredita nele. A onipresença do olhar divino é, acima de tudo, uma expressão de amor e de propósito, um lembrete de que o caminho do escolhido é abençoado e que ele é parte de algo infinitamente maior do que ele mesmo. Se você está aqui, lendo isso, saiba que há algo mais profundo do que simplesmente palavras na tela. Talvez você tenha sido chamado a encontrar esta mensagem, como que levado por uma força invisível que o guia, que o conduz para um entendimento mais elevado. Este é um chamado raro, que poucos experimentam, porque ele não ecoa em ouvidos comuns. Ele é sentido no âmago, no espírito, como uma brisa sutil que toca nossa alma e desperta um questionamento, uma inquietação que para muitos é difícil de explicar. Essa experiência de chamado divino não é para qualquer um, e esse é um. Eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Ponto fundamental que devemos compreender. Para aqueles que são escolhidos, e eu digo escolhidos com toda a responsabilidade e o peso que essa palavra carrega, existe algo além, uma conexão espiritual única, um propósito que transcende as trivialidades da vida cotidiana. Você, como um escolhido, sente essa força e a compreende. Isso não é algo que se pode aprender ou adquirir com um estudo ou curso. É algo que nasce de um toque divino, de uma conexão inexplicável com o universo ou com o próprio Criador, se você assim preferir chamar. Essa exclusividade é o que torna os escolhidos especiais, porque eles foram selecionados para algo maior. Pode ser difícil carregar essa ideia consigo, e eu não falo isso sem entender a seriedade de tal afirmação. Não é uma questão de superioridade, de elevação sobre os outros, mas de responsabilidade e de missão. Muitos dirão que todos somos iguais, e de certo modo, há verdade nisso, pois todos temos o potencial para despertar espiritualmente, mas ao mesmo tempo, devemos admitir que alguns de nós sentem o chamado de maneira mais intensa, de forma que não podem ignorar, e é isso que diferencia os escolhidos. O chamado divino é real, e eles sabem disso com toda a sua essência. Aqueles que sentem esse chamado, essa convocação especial, vivem em uma espécie de dualidade. Por um lado, eles sabem que têm uma missão a cumprir, um papel a desempenhar, um caminho que precisa ser trilhado. Por outro, sentem o peso dessa responsabilidade e as dificuldades que vêm com ela. Há dias em que a caminhada parece solitária, em que o mundo parece cego para a verdade espiritual que pulsa dentro deles.
Nesses momentos, os escolhidos podem se sentir isolados, como se fossem estrangeiros em uma terra que não os entende. Esse sentimento de exclusividade, embora grandioso, também pode ser doloroso e solitário. No entanto, é nesse isolamento que muitos encontram o poder e a força para seguir adiante, sabendo que sua jornada é importante e necessária. Os escolhidos compreendem que, uma vez convocados, não há como fugir dessa missão. É como uma marca espiritual que permanece, que ecoa na sua mente e no seu coração. Fugir disso é fugir de si mesmo, de sua essência, e quem já sentiu esse chamado sabe que ignorá-lo é impossível. É uma sensação de ser constantemente lembrado de que há algo a mais, algo que ainda precisa ser feito, que ainda precisa ser revelado e realizado. Muitos tentarão desviar-se do caminho, se perderão por momentos, mas a verdade é que os escolhidos sempre voltam, de uma forma ou de outra, ao seu propósito. Não porque querem, mas porque precisam, porque foram chamados. Essa ideia de que nem todos compreenderão é de certa forma libertadora e também desafiadora. Libertadora porque não precisamos convencer o mundo sobre o que sentimos, não precisamos provar nada. Quem foi escolhido sabe, e isso é o suficiente. Não há necessidade de validação externa, de reconhecimento alheio. Sabemos que o chamado é real, que a força que nos guia é verdadeira. Ao mesmo tempo é desafiador, porque vivemos em um mundo onde a necessidade de validação é constante, onde o reconhecimento parece ser uma prova de valor. No entanto, os escolhidos sabem que o valor de sua missão não está nas palmas do mundo, mas no cumprimento do que lhes foi designado. Compreender essa exclusividade é um dos primeiros passos para abraçar a missão. A jornada não é sobre convencer outros de que somos especiais ou de que nosso propósito é superior, mas sim sobre aceitar, com humildade e firmeza, que fomos escolhidos por uma razão. A própria ideia de ser um escolhido não é para alimentar o ego, mas para lembrar-nos do serviço, da entrega, do sacrifício que muitas vezes é necessário. Em nossa sociedade, onde o eu é constantemente glorificado, os escolhidos são aqueles que colocam algo maior acima de si mesmos, que entendem que sua jornada é um chamado divino e que deve ser honrada, mesmo quando o mundo não compreende. Aqueles que ouvem e sentem esse chamado são muitas vezes conduzidos a caminhos inesperados, a encontros e experiências que não podem ser explicados pela lógica ou pela razão. E é justamente nesses momentos que eles percebem o quão profunda é a conexão que têm com o espiritual. Esses eventos são como lembretes de que estão no caminho certo, de que sua presença aqui é intencional, de que suas ações importam. Os escolhidos sabem disso, sentem isso, e essa percepção é um conforto e uma confirmação de que não estão sozinhos em sua missão. Por fim, essa convocação é algo que transcende o tempo e o espaço. Ela não se limita a uma vida, a um momento ou a uma realização. Ser escolhido é estar em constante crescimento, em busca de uma verdade maior, de uma luz que nunca se apaga. E se você sente isso, se esse chamado ecoa em sua alma, saiba que você não está sozinho. Existem outros como você, espalhados pelo mundo, cada um cumprindo sua parte, cada um trazendo luz para onde há escuridão, cada um seguindo fielmente o caminho para o qual foram convocados. Essa exclusividade é uma marca, mas também é uma honra, porque ser escolhido é mais do que simplesmente viver, é viver com propósito, com consciência, com a clareza de que estamos aqui para algo maior do que nós mesmos. E isso, para mim, é uma das verdades mais belas e profundas que alguém pode vivenciar. Você foi escolhido para uma missão, e é hora de abraçar essa verdade com coragem, com fé e com a certeza de que o chamado que você sente é real e necessário. Se você é um dos escolhidos, então sabe o que é aquela sensação, às vezes leve, às vezes quase esmagadora, de estar sendo observado. É um peso estranho, uma consciência de que, mesmo quando estamos sozinhos, alguém ou algo está ali nos acompanhando. Para muitos, essa sensação seria facilmente descartada como paranoia, uma criação da mente em um momento de inquietação.
Mas os escolhidos sabem a verdade. Essa presença é real. Ela não é fruto da imaginação ou do medo. Ela é uma manifestação espiritual, um sinal de que desde muito cedo carregamos uma luz que chama a atenção de forças além do que os olhos podem ver. Essa atenção espiritual que sentimos não é recente, nem uma descoberta da vida adulta. Pelo contrário, muitos de nós podemos lembrar dos primeiros anos da infância, quando já sentíamos esse olhar. Há memórias de momentos em que, sozinhos, sentíamos a presença de algo mais, uma sensação que, mesmo sem compreendê-la por completo, parecia familiar. Para alguns, esse sentimento era reconfortante, para outros, talvez inquietante. Mas sempre esteve ali, como um lembrete de que, desde que nascemos, fazemos parte de algo maior. Desde o começo, houve uma atenção sobre nós, uma presença constante e inexplicável, que de alguma forma sabíamos que existia. Ser um escolhido é estar constantemente sob a atenção de duas forças opostas. Existe a presença benéfica, a atenção divina que nos guia, nos protege, nos inspira a cumprir nosso propósito com coragem e verdade. Mas também existem aqueles que se opõem à luz que carregamos, forças que prefeririam que permanecêssemos adormecidos, que não fôssemos capazes de ver além da superfície. E essas forças também observam, também rondam, esperando uma brecha, um momento de vulnerabilidade. Assim, a vida dos escolhidos é permeada por essa vigilância contínua, essa dança entre luz e sombra. Não se trata apenas de uma atenção benevolente, mas de uma batalha silenciosa, uma guerra invisível que ocorre ao nosso redor. E talvez você tenha se perguntado, em algum momento, o porquê dessa atenção. Por que os escolhidos parecem atrair essa vigilância tão intensa, desde tão jovens? A resposta está na nossa luz. Os escolhidos carregam algo especial, algo que as outras forças percebem, mesmo que muitos ao nosso redor não notem. É uma espécie de chama interior, uma energia que inevitavelmente atrai olhares. E esses olhares não são sempre suaves. É como ser uma vela acesa em meio à escuridão. Sua presença revela o que estava oculto, e isso incomoda. Tanto os bons espíritos quanto os adversários da luz sabem do impacto que podemos ter, da transformação que podemos causar. Mas não se trata apenas de uma vigilância passiva. Ser observado nesse nível espiritual é também um processo de refinamento. A cada passo que damos, a cada decisão, somos testados, observados para ver como reagimos às situações, como lidamos com nossas sombras, com nossos medos, com nossas falhas. Essa atenção é como um espelho, uma constante lembrança de que estamos sendo moldados, lapidados para nos tornarmos versões cada vez mais puras de nós mesmos. Há um propósito para essa atenção, não é apenas curiosidade. Existe uma intenção de fazer com que nossos espíritos cresçam, de nos guiar ao nosso potencial mais elevado. E para os escolhidos, essa atenção espiritual profunda é algo que, com o tempo, se torna quase natural. Nos acostumamos a ela, aprendemos a perceber a presença que nos cerca, a identificar os momentos em que somos mais vulneráveis e aqueles em que nos sentimos mais fortalecidos. E mais do que isso, começamos a entender o valor desse processo, a importância de estarmos em constante observação. Porque essa vigilância não é um castigo, mas uma bênção disfarçada. Ela nos mantém alertas, nos força a viver com integridade, sabendo que não estamos sozinhos, que nossas ações têm peso, que nossos passos são importantes. Há um consolo profundo em saber que nossa jornada é acompanhada, que nosso crescimento espiritual é uma prioridade para forças que nos cercam e nos guiam. Essa realidade de ser observado, longe de ser uma paranoia, é um lembrete de que temos um papel a cumprir, que somos importantes no plano espiritual. E mesmo quando essa presença parece pesada, quando sentimos o cansaço de estar sob constante atenção, há uma paz que podemos encontrar nessa verdade. Pois estar sob os olhares do espiritual é saber que estamos conectados a algo maior, que nossa existência tem um propósito e que somos parte de um plano que não permite que nossa luz seja ignorada. Essa atenção é real e faz parte de ser quem somos. Carregar essa consciência é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade.
A cada dia, somos chamados a viver com a certeza de que nossa vida importa, de que cada escolha que fazemos é observada e que mesmo nas horas mais sombrias estamos acompanhados. Aqueles que são escolhidos carregam dentro de si uma luz que transcende qualquer definição material ou lógica. É uma luz que não pode ser vista com os olhos comuns, mas que reverbera em toda a sua existência, impactando cada lugar por onde passam, cada pessoa com quem interagem. É uma luz que vem de dentro e, ainda que não possamos sempre explicá-la, ela é percebida pelas forças que nos cercam. Essa luz é como um fogo que arde sem consumir. Ela ilumina os caminhos, tanto os próprios quanto os dos outros. E embora sua presença seja inspiradora, ela também atrai as sombras, as forças que resistem a essa claridade. A intensidade dessa luz é algo que os escolhidos sentem, às vezes como uma força natural, um ímpeto que os leva a agir com propósito e compaixão, e outras vezes como um fardo, uma sensação de peso, pois essa luz não permite passividade. Ela os chama a viver com integridade, a reconhecer a verdade em um mundo onde a verdade frequentemente é distorcida. Mas essa mesma intensidade é o que chama a atenção das forças que preferem a escuridão, aquelas que se incomodam com qualquer fonte de luz que possa expor suas sombras. É um contraste natural, uma lei espiritual, onde a luz, inevitavelmente surgem as sombras, porque a própria existência da luz revela o que estava oculto. Essa atração não é sutil, ela é sentida de várias maneiras. Para aqueles que carregam essa luz, o mundo se torna um campo de forças invisíveis que constantemente interagem com eles. Ao entrarem em um ambiente, sua presença causa um impacto imediato, alterando a energia ao redor. Há aqueles que se sentem naturalmente confortáveis, atraídos por essa energia, inspirados a serem melhores simplesmente ao estarem perto dos escolhidos. Mas também há aqueles, pessoas e entidades, que sentem uma profunda inquietação, uma resistência silenciosa, uma hostilidade que muitas vezes nem conseguem explicar. Porque essa luz, tão pura e intensa, ilumina suas próprias sombras e revela suas fraquezas, seus conflitos, suas desconexões. Essa atração, que parece contraditória, faz parte da missão dos escolhidos. Eles não foram chamados apenas para espalhar essa luz em locais que já a aceitam, mas também para trazer claridade onde reina a escuridão, para desafiar aquilo que está estagnado e encoberto. E essa missão não é fácil. A escuridão, ao ser revelada, naturalmente se retrai, resiste, tenta manter seu território, e é nesse ponto que a verdadeira força dos escolhidos é testada, pois eles não podem se esconder. Sua luz, uma vez despertada, não pode ser apagada, e isso os coloca em uma posição vulnerável, mas também extremamente poderosa. Eles são vistos, notados, percebidos, porque sua presença irradia uma verdade que não se pode ignorar. Carregar essa luz significa estar em uma batalha constante. É viver em uma realidade onde tanto forças benevolentes quanto as sombrias os observam. Alguns para guiar, proteger e fortalecer, e outros para enfraquecer, desviar e obscurecer. Essa batalha não é apenas exterior, ela é interna, pois os escolhidos também enfrentam suas próprias sombras, seus próprios dilemas e momentos de dúvida. As forças sombrias se aproveitam desses momentos, tentando apagar essa chama, tentando fazer com que os escolhidos duvidem de sua própria luz. Mas é exatamente nesses momentos de vulnerabilidade que eles descobrem a profundidade de sua força. Pois a luz que carregam não depende de circunstâncias externas. Ela é inata, é a própria essência de quem são. Aqueles que possuem essa luz, ao se darem conta de seu impacto, percebem que não estão aqui apenas para brilhar em momentos de paz. Eles entendem que sua missão exige uma coragem silenciosa, uma determinação de permanecer firmes, mesmo quando as sombras tentam obscurecer seu caminho. Porque eles sabem que seu impacto é necessário. Sabem que a simples presença deles pode trazer conforto, esperança e inspiração para aqueles que estão perdidos, e que sua luz pode guiar outros para fora da escuridão.
A dualidade de atrair tanto o bem quanto o mal é uma realidade que os escolhidos aprendem a aceitar. Eles sabem que sua luz não só atrai aqueles que buscam a verdade, mas também aqueles que têm medo dela. É uma atração inevitável, como um farol em meio à tempestade, um ponto de referência tanto para os navegantes perdidos, quanto para os que desejam apagar sua claridade. E ao reconhecerem essa dualidade, eles se tornam mais conscientes do poder que carregam e da responsabilidade que isso implica. A luz dos escolhidos, longe de ser um simples dom, é uma tarefa, uma convocação para viver com propósito, mesmo em meio às forças que tentam apagar seu brilho. Aqueles que carregam a luz dos escolhidos sabem que, em muitos casos, sua simples presença gera desconforto em outras pessoas. Não é necessário dizer nada ou agir de forma diferente. Basta estar ali, existindo, para que alguns ao redor se sintam desconfortáveis, inquietos ou até mesmo intimidados. Essa reação, muitas vezes silenciosa e sutil, revela um aspecto profundo e quase paradoxal da jornada espiritual dos escolhidos. O poder de sua luz não só ilumina e traz conforto, mas também provoca a resistência daqueles que não estão prontos para confrontar as próprias sombras. Para muitos, o reflexo da luz dos escolhidos age como um espelho revelador. Quando alguém está perto de um escolhido, é como se seus próprios conflitos internos, traumas e inseguranças viessem à tona, refletidos de volta para si. É uma experiência que nem todos estão dispostos ou preparados para enfrentar. Nesses momentos, os escolhidos podem perceber olhares de julgamento, distância ou até mesmo hostilidade, mas é importante entender que essa resistência raramente tem a ver com algo que fizeram ou disseram. É, em grande parte, uma reação subconsciente, um reflexo de autodefesa que protege aquilo que muitos escondem de si mesmos. Essa incompreensão, ou até mesmo rejeição, pode ser difícil de lidar, especialmente quando os escolhidos não buscam causar conflitos. A missão deles é a de espalhar luz e verdade, mas, paradoxalmente, é essa mesma luz que muitas vezes incomoda. E não porque os escolhidos intencionem isso, mas porque eles representam algo diferente, uma clareza espiritual que expõe as contradições e os pontos frágeis das crenças, hábitos e comportamentos que muitas pessoas têm. Estar ao lado de alguém que vive com essa verdade constante e essa conexão espiritual intensa pode ser perturbador para aqueles que ainda resistem em confrontar suas próprias falhas e inconsistências. Há um detalhe essencial aqui. Essa resistência não significa necessariamente maldade ou hostilidade consciente. Muitos nem entendem porque se sentem incomodados com os escolhidos. Podem até simpatizar com eles em um nível superficial, mas algo dentro deles, uma parte que talvez ainda não está pronta para aceitar certas verdades, reage de maneira a afastá-los. É um tipo de autodefesa espiritual, uma barreira que se levanta para preservar a zona de conforto. Afinal, olhar para as próprias sombras e reconhecer as áreas onde precisamos de crescimento pode ser doloroso. Para alguns, é mais fácil afastar ou rejeitar aquele que os faz ver tais verdades do que realmente mergulhar na jornada de autodescoberta e transformação. Essa dinâmica pode criar uma sensação de isolamento para os escolhidos, como se estivessem cercados por pessoas que não os entendem ou que, mesmo inconscientemente, os veem como uma ameaça. E é importante que eles compreendam que essa reação é, muitas vezes, um reflexo do estado espiritual das pessoas ao redor e não uma falha própria. A resistência que enfrentam é, em muitos casos, um sinal de que sua presença está provocando um despertar, ainda que indesejado, naqueles que os cercam. Ao trazer luz, inevitavelmente acabam expondo as sombras, e nem todos estão prontos para enfrentar isso. No entanto, existe um lado transformador nesse processo. Ainda que muitos resistam ou não compreendam, há aqueles que, inspirados pela presença dos escolhidos, encontram coragem para olhar para dentro de si e iniciar o próprio processo de cura e transformação.
A luz dos escolhidos pode incomodar, mas também pode inspirar aqueles que estão em busca de algo mais, que estão dispostos a questionar e transformar o próprio interior. Portanto, ainda que enfrentem resistência, os escolhidos têm o potencial de serem catalisadores de crescimento e despertar espiritual, oferecendo um caminho para aqueles que, mesmo com medo, estão prontos para dar os primeiros passos na jornada da autocompreensão. A incompreensão e resistência que os escolhidos enfrentam são parte de sua jornada. Longe de serem obstáculos a serem removidos, essas reações são oportunidades de aprendizado e de fortalecimento espiritual. Elas lembram que nem todos estão prontos para ver a verdade, mas que, ainda assim, os escolhidos são chamados a continuar em sua missão, oferecendo sua luz, mesmo quando essa luz gera desconforto. Entender essa resistência como uma reação natural permite que os escolhidos sigam firmes em seu caminho, conscientes de que seu papel é ser um farol, e que mesmo na incompreensão, estão cumprindo sua missão de trazer luz a um mundo que ainda luta para entender o verdadeiro poder da transformação espiritual. A vida de um escolhido não passa despercebida. Na verdade, ela é constantemente observada, e essa vigilância divina vai muito além de um simples acompanhamento. É um teste, um processo de refinamento que toca a alma em um nível profundo, revelando tanto as forças quanto as fraquezas. Estar sob a atenção de forças superiores pode parecer uma pressão avassaladora para alguns, mas para o escolhido, isso é um sinal de que sua vida possui um propósito maior. Esse olhar constante é uma forma de teste, um teste divino que está sempre presente, silencioso, mas firme, observando cada escolha, cada ação, cada pensamento. A vigilância não é um fim em si mesma. Ela existe para moldar o escolhido, para transformá-lo em uma versão mais forte e pura de si mesmo, alguém capaz de resistir às tentações e enfrentar provações com a força que só a fé e a compreensão espiritual podem oferecer. É um processo que pode ser desconfortável, até doloroso, mas que é essencial para o crescimento espiritual. Esse tipo de teste não é aplicado para julgar, mas para aperfeiçoar. Assim como o fogo purifica o ouro, as provações diárias, os desafios inesperados e as tentações persistentes agem como um calor que remove as impurezas da alma, lapidando o espírito do escolhido. O teste divino se manifesta em momentos que, para muitos, podem parecer desafios comuns da vida, mas que, para o escolhido, possuem uma profundidade diferente. São situações em que ele é chamado a provar sua fé, a resistir ao que é fácil ou confortável e a tomar decisões que refletem sua essência e seus valores espirituais. A vigilância divina observa pacientemente, não para condenar ou corrigir, mas para ver como o escolhido escolhe reagir. É nessas reações que o verdadeiro caráter é revelado, e é nelas que o processo de moldagem acontece. Essa vigilância também traz consigo uma sensação de responsabilidade. O escolhido, ao perceber que sua vida está sob o olhar atento de forças maiores, começa a desenvolver uma consciência mais profunda sobre suas ações e escolhas. Ele se torna mais atento, mais consciente da importância de cada palavra, de cada passo, pois sabe que eles carregam um peso espiritual. Essa percepção de estar constantemente sob observação fortalece sua disciplina, sua ética e seu compromisso com a própria jornada espiritual. E claro, as tentações são uma parte inevitável desse processo. Para os escolhidos, as tentações são como armadilhas sutis que testam sua determinação. Podem surgir sob a forma de desejos mundanos, vaidade, dúvidas ou mesmo uma tentativa de desviar-se de seu caminho. O propósito dessas tentações não é fazer o escolhido falhar, mas permitir que ele prove a si mesmo e, acima de tudo, que fortaleça sua conexão com o divino. Resistir às tentações é um exercício espiritual, uma forma de fortalecer o caráter e reafirmar o compromisso com o propósito maior que ele carrega. Há também os momentos de provação, aqueles instantes de perda, de dor, de incerteza. Para o escolhido, essas provações são oportunidades de crescimento.
A vigilância divina acompanha cada um desses momentos, observando não apenas o resultado, mas o processo, as decisões que são tomadas no calor da dificuldade. É nos momentos de provação que o verdadeiro valor espiritual de um escolhido é revelado, e é nesses momentos que ele se aproxima mais do divino, encontrando força e coragem que não sabia possuir. Este teste divino é, em última análise, uma bênção. Ele prepara o escolhido para algo maior, uma missão que exige maturidade, força e uma fé inabalável. Sem esses desafios, o escolhido jamais poderia alcançar o pleno potencial que lhe foi destinado. A vigilância divina é, então, uma prova do amor e do cuidado que o universo ou o Criador possui para com aqueles que foram chamados a servir em um nível mais elevado. É uma forma de assegurar que o escolhido esteja preparado para o que está por vir, que ele tenha as habilidades, a resiliência e o discernimento necessários para cumprir seu propósito. Portanto, ser observado é sim necessário. É um processo de refinamento que revela o melhor do escolhido e o prepara para a grandeza de seu destino espiritual. E ao compreender o significado e a importância desse teste, o escolhido aprende a acolher essa vigilância com gratidão, pois sabe que cada momento, cada desafio é uma oportunidade de crescimento, uma chance de tornar-se mais próximo daquilo que foi destinado a ser. Daniel e Jó são figuras que, ao longo dos séculos, continuam a ressoar como exemplos profundos de fé e resistência espiritual. Esses homens, enfrentando desafios e adversidades extremas, nos lembram que o caminho dos escolhidos não é simples, mas é, sem dúvida, repleto de significado e propósito. A trajetória de Daniel e de Jó nos mostra que as provações, embora difíceis, fazem parte de um processo maior de fortalecimento e moldagem do espírito. Daniel, um jovem exilado em uma terra estrangeira, enfrentou constantes testes de sua fé. Em uma cultura que não respeitava suas crenças e que buscava desviá-lo de sua espiritualidade, Daniel manteve sua conexão com o divino intacta, mesmo sob o risco de sua própria vida. Ele resistiu à pressão de se conformar aos costumes do reino da Babilônia, escolhendo permanecer fiel ao que ele sabia ser verdadeiro em seu coração. Sua história é um exemplo de como o compromisso com a própria fé não deve ser enfraquecido, mesmo quando tudo ao redor sugere que se ceda. Daniel não apenas sobreviveu aos desafios, ele prosperou, e sua luz brilhou de tal forma que até o rei babilônico, um governante pagão, reconheceu o poder do Deus de Daniel. A integridade e o foco espiritual de Daniel foram recompensados, mostrando que aqueles que permanecem firmes em suas crenças recebem em troca força e proteção divinas. Jó, por outro lado, nos oferece uma perspectiva diferente, mas igualmente poderosa, sobre o que significa ser testado. Ele era um homem justo, que vivia em harmonia com o divino e seguia uma vida exemplar. Porém, foi ele quem enfrentou algumas das provações mais intensas e dolorosas que um ser humano pode suportar. Perdeu tudo o que amava e possuía, desde sua família até sua saúde, e foi colocado em uma situação de sofrimento extremo. Para muitos, o que Jó passou pareceria injusto, incompreensível. No entanto, mesmo em meio à sua dor e desolação, ele não amaldiçoou o divino, não abandonou sua fé. Jó questionou, sim, ele sentiu dor, ele lamentou, mas no fundo ele manteve um fio de esperança e respeito pelo mistério que era sua existência e pela força superior que o guiava. E essa fé inabalável, mesmo nas trevas mais profundas, eventualmente levou à sua restauração. Jó nos ensina que, embora a dor e a perda façam parte do caminho, elas não são o fim. Sua história é uma prova de que a fé, quando mantida, é capaz de transcender até o mais duro dos sofrimentos. Essas figuras mostram que as provações são inevitáveis para os escolhidos e que a resistência em meio a essas provações é o que nos define. Daniel e Jó foram observados, testados e pressionados ao extremo, mas ao final mostraram que a fé verdadeira é aquela que permanece mesmo quando tudo parece estar contra nós.
A jornada deles é uma lembrança de que quando somos chamados, nossa fé será posta à prova, seja em situações de grande tentação, como no caso de Daniel, ou em momentos de profunda perda, como na vida de Jó. A força que Daniel e Jó demonstraram em suas histórias é o que torna suas narrativas eternas. Eles são exemplos para todos os escolhidos que enfrentam a oposição, a dor e a dúvida. Suas histórias nos ensinam que a fé não é uma garantia de vida fácil, mas é a fundação que nos sustenta, que nos guia através das tormentas. Ao olharmos para Daniel e Jó, somos lembrados de que a fé é um compromisso que exige resiliência, coragem e, acima de tudo, uma confiança profunda no divino, mesmo quando não conseguimos entender os porquês de nossas provações. Para os escolhidos, os exemplos de Daniel e Jó são uma fonte de força e uma lembrança de que não estamos sozinhos em nossos desafios. Suas histórias são uma prova de que, embora o caminho possa ser duro e as provações intensas, a fé em algo maior pode nos sustentar. Eles nos inspiram a seguir em frente, sabendo que, como eles, também somos observados, testados e, ao final, fortalecidos pelo processo. Para aqueles que carregam a luz dos escolhidos, a sensação de ser constantemente observado é algo real e, muitas vezes, persistente. É uma experiência que para alguns pode parecer estranha ou até mesmo inquietante, mas que faz parte do caminho de quem tem uma missão espiritual. Sentir-se observado, especialmente em níveis que vão além do que é visível, é um lembrete de que não estamos sozinhos, de que nossa jornada é acompanhada tanto por forças benevolentes quanto, em alguns momentos, por forças que prefeririam que nossa luz fosse apagada. Lidar com essa vigilância, no entanto, exige equilíbrio e uma prática espiritual constante que mantenha nossa mente, nosso coração e nosso espírito centrados. A oração é uma ferramenta fundamental para lidar com a sensação de ser observado. Quando oramos, criamos uma conexão direta com o divino, estabelecendo um elo que nos fortalece e nos protege. A oração não é apenas um pedido de ajuda, ela é também um escudo, uma afirmação de que estamos ancorados naquilo que é sagrado e eterno. Por meio dela, podemos expressar nossos medos, nossas dúvidas e até mesmo nossas frustrações com a sensação de vigilância. Ao compartilhar essas emoções com o divino, encontramos conforto e clareza, pois sabemos que estamos sendo ouvidos. A oração nos ajuda a lembrar que, embora possamos sentir a presença de forças que nos observam, estamos sob a proteção de algo muito maior. A meditação é outra prática essencial, pois nos permite voltar ao centro e acalmar a mente diante da vigilância espiritual. Meditar é um ato de introspecção e alinhamento, onde ao silenciarmos nossos pensamentos, conseguimos conectar-nos com a parte mais profunda de nosso ser. Quando estamos em um estado meditativo, somos capazes de perceber essa vigilância de uma forma mais neutra, menos carregada de emoções. A meditação nos ensina que a observação espiritual não precisa ser uma fonte de inquietação, mas sim uma lembrança de que somos parte de algo grandioso e complexo. Ela nos ajuda a aceitar essa sensação como uma parte natural do nosso caminho e nos prepara para lidar com ela de forma mais serena e consciente. A prática da gratidão é outro pilar fundamental para quem se sente observado. Ao expressarmos gratidão, tanto pelo bem quanto pelas provações, cultivamos uma energia que transcende o medo e a dúvida. Ser grato, mesmo pela sensação de ser observado, é reconhecer que essa experiência é uma oportunidade de crescimento. Ela nos lembra de que estamos sendo moldados para algo maior. A gratidão transforma nossa perspectiva, ajudando-nos a ver a vigilância espiritual como um sinal de nossa importância e propósito, em vez de como uma ameaça. Além dessas práticas, é importante que os escolhidos desenvolvam uma rotina de proteção energética. Atos simples, como visualizações de luz ao redor do corpo, podem criar um escudo espiritual que impede que energias densas e desarmônicas influenciem nossa paz. Visualizar uma luz branca ou dourada envolvendo nosso corpo como uma armadura de proteção é uma prática poderosa para lidar com a sensação de ser observado.
Essa visualização nos dá segurança, lembrando-nos de que temos o poder de proteger nossa própria energia e de estabelecer limites espirituais. A conexão com a natureza também é uma forma de aliviar a sensação de vigilância espiritual. A natureza, em sua simplicidade e grandiosidade, nos ajuda a nos sentir parte do todo. Ao caminhar em um parque, sentar-se perto de uma árvore ou apenas observar o céu, somos lembrados de que a vida é vasta e que o mundo espiritual é apenas uma extensão dessa imensidão. Estar em contato com a natureza nos fortalece e nos lembra que, embora possamos ser observados, também estamos firmemente enraizados no aqui e agora, na beleza do mundo físico. Para os escolhidos, lidar com essa sensação de ser observado não é sobre escapar dela, mas sobre aprender a vivê-la com serenidade e confiança. Com práticas espirituais regulares, eles conseguem se manter firmes e equilibrados, reconhecendo que a vigilância que sentem é parte do processo de evolução. Ao invés de enxergar essa presença como algo ameaçador, é possível vê-la como um sinal de que estão no caminho certo, cumprindo uma missão que é acompanhada de perto por forças que torcem pelo seu sucesso e crescimento. A vida de um escolhido é, em muitos sentidos, um campo de batalha invisível. A sensação de estar em constante vigilância é intensificada pela realidade de uma batalha espiritual que se desenrola a cada momento, uma luta incessante entre as forças da luz e da escuridão. Para os escolhidos, a própria essência de quem são, sua luz interior, é uma declaração de presença em um mundo onde essas forças estão em constante movimento, competindo por espaço, influência e impacto. Não há trégua nessa batalha, e o escolhido sente essa pressão em seu espírito, como se estivesse sempre em meio a uma tempestade silenciosa, sendo observado tanto por forças que desejam seu crescimento, quanto por aquelas que prefeririam seu fracasso. Essa luta entre luz e escuridão não é apenas externa, mas também interna. Cada pensamento, cada escolha, cada impulso é uma pequena batalha que reflete a guerra maior que está em jogo. Os escolhidos carregam dentro de si uma luz que atrai tanto o bem quanto o mal. Essa luz é algo que ilumina o caminho para outros, mas também incomoda forças sombrias que prefeririam que o mundo permanecesse na penumbra da ignorância e do medo. E assim, a presença dos escolhidos torna-se uma ameaça para aqueles que buscam espalhar a escuridão, pois a própria existência deles, sua vontade de crescer espiritualmente e de viver com propósito, enfraquece as trevas. É importante entender que essa batalha espiritual não é apenas uma questão de enfrentamento direto com forças visíveis de oposição. Muitas vezes, ela é silenciosa, sutil, e se manifesta em pensamentos, dúvidas e emoções que parecem surgir do nada. A sensação de ser observado intensifica essa luta, pois os escolhidos estão sempre sob o olhar atento de forças que esperam encontrar uma brecha, um momento de fraqueza em que possam semear o desânimo, o medo ou a tentação de desistir do caminho. É nesse cenário que a resiliência espiritual dos escolhidos é colocada à prova. Eles são desafiados a manter a mente clara, o coração forte e o espírito vigilante. Os ataques não são sempre diretos. Eles podem vir disfarçados de tentações mundanas, de situações que testam a paciência, ou mesmo de circunstâncias que mexem com as vulnerabilidades emocionais. Forças de escuridão tentam minar a força dos escolhidos, atacando suas inseguranças, fazendo-os questionar seu próprio valor e, muitas vezes, instigando um sentimento de isolamento e incompreensão. Esse é um dos maiores desafios da batalha espiritual. Os escolhidos não só enfrentam adversidades externas, mas também precisam superar suas próprias sombras internas, pois a escuridão, muitas vezes, tenta se disfarçar como uma voz familiar dentro de nós. A vigilância espiritual é tanto uma proteção quanto um lembrete da seriedade dessa batalha. Saber que estão sendo observados por forças de luz que desejam guiá-los e protegê-los oferece uma fonte de conforto, mas ao mesmo tempo, a presença de olhos que preferem vê-los falhar é um lembrete constante de que o caminho espiritual não é fácil.
A pressão de ser observado, de saber que cada passo, cada decisão é importante, intensifica a responsabilidade que os escolhidos sentem. Essa consciência os fortalece, pois lhes lembra que eles não estão apenas vivendo para si mesmos, mas para um propósito maior, para uma missão que vai além de seus desejos e interesses individuais. Nessa batalha, os escolhidos desenvolvem um espírito de resistência e disciplina. Aprendem que a verdadeira força não está apenas em vencer os inimigos externos, mas em dominar a si mesmos, em entender suas fraquezas e em cultivar suas virtudes. Eles se tornam guerreiros espirituais, não porque buscam a luta, mas porque reconhecem a necessidade de defender sua luz em um mundo onde as sombras sempre tentam obscurecer o brilho dos que ousam iluminar. A batalha espiritual constante pode ser exaustiva, e os escolhidos, em algum momento, sentem o peso dessa guerra invisível. Mas, mesmo em meio ao cansaço, existe a certeza de que essa luta não é em vão. Cada obstáculo superado, cada tentação resistida e cada escuridão enfrentada contribuem para fortalecer a luz interior que carregam. É como se cada experiência os lapidasse, tornando-os cada vez mais fortes, cada vez mais próximos de sua essência divina. Por isso, os escolhidos enfrentam essa batalha com fé, sabendo que a presença da escuridão é, em parte, uma prova de sua importância. A pressão de ser observado não é apenas um fardo, mas um testemunho do poder e do propósito que carregam. Eles sabem que, enquanto permanecerem firmes, continuarão a irradiar luz, trazendo clareza e esperança a um mundo que ainda luta para encontrar seu caminho. A consciência espiritual é um dos elementos mais preciosos que um escolhido pode cultivar. É ela que sustenta e ilumina o caminho daqueles que foram chamados para uma missão maior. Quando um escolhido desperta para essa consciência, sua percepção se expande, e ele passa a ver além das aparências, além da superfície das coisas. Ele começa a perceber a presença divina em cada detalhe da vida, e isso traz uma nova profundidade e clareza para sua existência. É como se seus olhos espirituais fossem abertos, permitindo-lhe enxergar tanto as forças que o protegem e guiam quanto aquelas que desejam desviá-lo de seu propósito. Esse estado de consciência é como uma bússola interna, que permite ao escolhido navegar pelos desafios e provações com mais segurança. Ao estar consciente das forças opostas, as que trabalham para fortalecer seu caminho e as que procuram miná-lo, o escolhido pode tomar decisões mais sábias, guiadas não pelo medo ou pela dúvida, mas por uma confiança profunda em sua missão. A consciência espiritual o ajuda a reconhecer o que é verdadeiramente importante, evitando distrações e armadilhas que poderiam desviá-lo. Ele compreende que cada decisão, cada pensamento está inserido em uma rede maior de significados e impactos, e isso o inspira a viver com integridade e propósito. Estar consciente da presença divina não significa que as dificuldades desapareçam, mas traz uma sensação de amparo e propósito que torna o caminho menos solitário. O escolhido sabe que, mesmo nos momentos mais sombrios, ele não está sozinho. Existe uma força superior que o observa, guia e protege. Essa consciência proporciona uma força interior que transcende o entendimento comum. É uma paz que não se quebra facilmente, pois vem de uma certeza que não é abalada por circunstâncias externas. O escolhido entende que ele é parte de algo muito maior, que sua jornada tem um valor espiritual que vai além do que seus olhos podem ver. Além disso, a consciência espiritual também o torna vigilante. Ele sabe que, ao mesmo tempo em que forças benevolentes o acompanham, existem outras que tentam desviá-lo do caminho. Ao estar ciente dessas forças opostas, o escolhido desenvolve um discernimento mais aguçado, uma habilidade de sentir e distinguir o que é bom do que é destrutivo. Esse discernimento é uma ferramenta essencial, pois nem todas as influências são claramente visíveis. A consciência espiritual permite que ele perceba quando algo ou alguém está interferindo em sua paz interior, e ele aprende a proteger-se espiritualmente, a estabelecer limites que preservam sua energia e fortalecem seu compromisso com sua missão.
É essa consciência que permite ao escolhido manter-se fiel ao caminho, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Em um mundo onde tantas distrações e influências negativas estão à espreita, o escolhido se destaca por sua capacidade de manter o foco, de caminhar com propósito. Ele entende que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento, uma chance de aprofundar sua conexão com o divino. E ao manter essa conexão viva e ativa, ele se torna uma presença forte e estável, alguém que não se abala facilmente pelas tempestades da vida. Por fim, a consciência espiritual é o que permite ao escolhido se lembrar constantemente de quem ele é e do porquê de sua jornada. Ela é o elo que o liga ao divino, que mantém sua fé intacta e seu espírito forte. Ao cultivar essa consciência, o escolhido encontra a coragem para enfrentar qualquer desafio, a sabedoria para discernir o que é verdadeiro e o coração aberto para aceitar o que vem, sabendo que tudo faz parte de um plano maior. Ser consciente espiritualmente é, em última análise, reconhecer que sua vida é sagrada, que cada passo tem propósito e que, embora forças possam tentar desviá-lo, sua luz, quando fortalecida por essa consciência, é inabalável. É essa clareza que faz com que o escolhido possa se manter firme, sabendo que a jornada pode ser longa, mas que sua missão é eterna e sua essência divina. Ser um despertador espiritual é um dos papéis mais significativos e, ao mesmo tempo, mais desafiadores que um escolhido pode carregar. É um peso que vai além da simples existência. É uma responsabilidade que envolve a própria essência do propósito de vida. Aqueles que são chamados a esse papel têm dentro de si uma chama que não pode ser apagada, uma luz que brilha tão intensamente que, inevitavelmente, impacta aqueles ao seu redor. A presença de um escolhido, mesmo em silêncio, tem o poder de despertar algo adormecido nos outros, de provocar reflexões e mudanças que de outra forma talvez nunca surgissem. Para muitos, o primeiro contato com um escolhido pode ser uma experiência que gera conforto e curiosidade, mas também pode causar desconforto e resistência. A luz do escolhido, sua presença, muitas vezes atua como um espelho, refletindo para os outros o que eles talvez tenham evitado ver em si mesmos. E é justamente nesse reflexo que o papel de despertador ganha ainda mais relevância. O escolhido não está aqui para apenas conviver, ele está aqui para iluminar, para inspirar e às vezes para provocar questionamentos profundos que levam à transformação. E isso, claro, não é um processo fácil, pois despertar espiritual raramente acontece sem uma dose de desafio e desconstrução. O peso dessa responsabilidade é sentido de forma intensa. O escolhido percebe que, ao longo de sua jornada, será constantemente um exemplo, seja pela forma como lida com suas próprias provações, seja pela maneira como vive sua fé e expressa seus valores. Ele não precisa pregar ou forçar sua verdade aos outros. Sua vida é por si só uma mensagem, uma declaração de compromisso com algo maior. E as pessoas ao seu redor observam, absorvem e muitas vezes são transformadas por essa convivência. A grande verdade é que os escolhidos, mesmo sem palavras, transmitem um convite ao despertar, mostrando que existe um caminho diferente, um modo de viver que está em sintonia com a verdade e a essência espiritual. No entanto, esse papel também implica uma certa dose de solidão e incompreensão. Ao assumir o papel de despertador, o escolhido percebe que nem todos estão prontos para a transformação, que nem todos desejam sair do conforto de sua zona de familiaridade espiritual. Ele encontra resistência, distanciamento e, às vezes, até oposição. Isso pode ser doloroso, especialmente quando essa resistência vem de pessoas próximas. É uma jornada em que, por mais que o escolhido deseje que todos experimentem o mesmo despertar, ele sabe que cada alma tem seu tempo e que forçar o caminho de alguém não é parte de seu papel. O verdadeiro despertador é aquele que entende que seu papel é plantar sementes, não arrancar as ervas daninhas dos jardins alheios. Apesar do peso e das dificuldades, o escolhido também encontra grande alegria em ver almas ao seu redor despertando, conectando-se com a própria essência espiritual.
Ele percebe que cada pequena transformação, cada olhar que se abre para novas possibilidades é uma vitória silenciosa, uma prova de que sua missão está sendo cumprida. Ser um exemplo, um farol de luz em meio a um mundo cheio de incertezas e ilusões, é um trabalho que exige paciência, humildade e uma profunda fé naquilo que é invisível. O escolhido sabe que sua missão não é garantir que todos acordem, mas estar ali, presente e disponível para aqueles que estão prontos para ver a luz. Ao longo do caminho, o escolhido entende que ele não está sozinho em seu papel. Existem outros despertadores, outras almas que também carregam a responsabilidade de guiar, de inspirar, de iluminar. Ele se conecta com essas almas, encontrando nelas uma irmandade espiritual, um alento para o peso que carrega. E juntos, eles formam uma rede de luz que, aos poucos, transforma o mundo ao seu redor. O papel de despertador espiritual é, sem dúvida, uma missão desafiadora, mas é também uma das missões. Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você, mais nobres e gratificantes que um escolhido pode ter. Ele sabe que, ao iluminar o caminho para os outros, também fortalece sua própria luz. E ao ver o impacto que sua presença pode ter na vida daqueles ao seu redor, ele encontra a motivação para continuar, para seguir em frente com o coração aberto e a mente sintonizada com seu propósito maior. Porque no final das contas, a missão do escolhido é essa: ser um farol que ilumina as sombras, que aponta para uma verdade maior e que desperta nas almas ao redor a lembrança de quem realmente são. Para os escolhidos, a jornada espiritual nunca é trilhada sozinho. Desde o primeiro despertar, há uma sensação quase inata de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, existe uma presença ao seu lado, uma proteção invisível que os guia e os acolhe. São os guias espirituais e os anjos protetores, entidades que permanecem ao seu lado, assegurando que, mesmo nos momentos mais sombrios, o caminho esteja iluminado. Esses guias e anjos são companheiros fiéis e constantes, invisíveis aos olhos, mas sempre perceptíveis àqueles que têm sensibilidade espiritual. Para os escolhidos, essa conexão é uma fonte profunda de segurança e conforto. Muitas vezes, eles experimentam situações em que, sem explicação lógica, encontram uma saída, um sinal ou um entendimento que os resgata de uma situação difícil. Essa intervenção quase mágica, que parece acontecer no momento exato, é um dos sinais claros de que os guias estão agindo, garantindo que o escolhido não se perca no caminho e que sua missão continue. A atuação desses guias e anjos é delicada e sutil. Eles não interferem diretamente, não tomam decisões em nome dos escolhidos, mas enviam sinais, toques leves e impressões intuitivas que, ao serem seguidas, levam o escolhido na direção certa. Eles respeitam o livre-arbítrio, permitindo que cada um faça suas próprias escolhas e aprenda com elas. No entanto, estão sempre atentos, prontos para intervir quando o risco é alto ou quando o escolhido está em um momento de grande vulnerabilidade.
É nesses momentos de maior fragilidade que a presença desses seres é mais sentida, quase como um abraço invisível que traz alívio e coragem. Para aqueles que trilham o caminho espiritual, é comum perceber a comunicação dos guias espirituais e anjos protetores em formas variadas. Podem ser mensagens que surgem em sonhos, sinais repetitivos como números ou símbolos, ou mesmo aquele sentimento inexplicável de que algo está ou não está certo. Os escolhidos aprendem ao longo do tempo a decodificar essas mensagens, a ouvir o sussurro de seus guias e a confiar em sua intuição. Essa conexão intuitiva é uma habilidade valiosa, pois é através dela que eles conseguem captar orientações precisas, mesmo nas situações mais confusas. Mais do que proteger e guiar, esses guias e anjos têm a missão de lembrar os escolhidos de sua própria luz e de seu potencial. Quando o caminho se torna difícil e as dúvidas ameaçam nublar a mente e o coração, eles estão presentes para fortalecer o espírito, para garantir que o escolhido não esqueça quem ele é e o porquê de sua jornada. São verdadeiros mentores espirituais que ensinam paciência, coragem e principalmente fé. Pois, embora invisíveis, eles representam a certeza de que o escolhido não está sozinho e de que a sua missão é parte de algo muito maior, parte de um plano divino que cuida e protege. Para os escolhidos, compreender e fortalecer essa conexão com os guias espirituais é essencial. Através da oração, da meditação e da abertura espiritual, eles aprendem a se conectar mais profundamente com esses seres, a perceber sua presença e a agradecer por sua proteção. Essa comunicação constante ajuda a fortalecer a relação de confiança e a abrir ainda mais o coração para os sinais e orientações. À medida que o vínculo se fortalece, os escolhidos passam a sentir a presença dos guias de maneira mais tangível, como se fossem amigos íntimos que caminham ao seu lado, compartilhando tanto dos momentos de alegria quanto dos momentos de prova. Os guias espirituais e anjos protetores são uma manifestação do cuidado divino, uma prova de que a jornada dos escolhidos não é uma travessia solitária. Eles são o apoio invisível, os olhos atentos que acompanham cada passo, prontos para intervir sempre que necessário. Saber que estão presentes é uma das maiores fontes de paz e força para os escolhidos, que com essa certeza seguem firmes, sabendo que estão protegidos e que não importa o quão difícil a jornada possa se tornar, sempre haverá uma luz para guiá-los de volta ao seu caminho sagrado. A comunicação com os guias espirituais é um elo sutil, mas poderoso, que os escolhidos aprendem a reconhecer e a cultivar ao longo de suas jornadas. Esses guias, sempre presentes e atentos, não costumam se manifestar de maneira óbvia ou direta. Em vez disso, eles operam por meio de formas sutis que exigem sensibilidade e atenção para serem percebidas. É como uma linguagem silenciosa, uma troca de energia que ultrapassa as palavras e se manifesta em sinais, sonhos, intuições e sincronicidades. Ao aprender a decifrar esses toques espirituais, os escolhidos recebem direcionamentos, conforto e orientações que os mantêm no caminho. Os sonhos são uma das formas mais comuns e poderosas de comunicação entre os guias e os escolhidos. Em momentos de repouso e vulnerabilidade, a mente racional se aquieta, abrindo espaço para o subconsciente se expressar. É nesse estado que os guias encontram uma porta aberta para enviar mensagens simbólicas, visões e, às vezes, até encontros espirituais. Um sonho pode carregar uma mensagem importante, uma resposta a uma dúvida ou uma confirmação sobre algo que o escolhido já intuía. Aqueles que prestam atenção a esses sonhos, que anotam e refletem sobre eles, frequentemente descobrem camadas de significado que fortalecem sua conexão com os guias e ampliam sua compreensão dos desafios que enfrentam. Além dos sonhos, a intuição é outra via de comunicação essencial. A intuição é aquele pressentimento, aquela sensação inexplicável que surge do nada, mas que traz uma clareza interna sobre o que deve ou não ser feito. Os guias espirituais frequentemente enviam direcionamentos através da intuição, sussurrando ao coração do escolhido e oferecendo um conhecimento que não pode ser explicado por meios racionais.
Para aqueles que são sensíveis a essa linguagem intuitiva, a orientação dos guias se torna uma bússola confiável. Esse senso intuitivo é uma dádiva que cresce com o tempo, à medida que os escolhidos aprendem a ouvir e confiar na própria voz interior, reconhecendo nela o eco das mensagens de seus guias. Sinais e sincronicidades também são formas de comunicação bastante utilizadas pelos guias espirituais. Podem aparecer na forma de números repetidos, como 1111 ou 333, ou em símbolos recorrentes que surgem em momentos oportunos. Uma borboleta que aparece em um momento de decisão, uma música que toca exatamente quando você está pensando em algo específico, ou até mesmo uma frase que você lê acidentalmente e que parece ser a resposta para uma questão íntima. Todos esses são sinais. Eles não são coincidências aleatórias, são lembretes sutis de que os guias estão presentes, de que estão ouvindo e que enviam respostas e confirmações para fortalecer a fé do escolhido. Essas sincronicidades têm um papel importante, pois elas reafirmam a conexão do escolhido com o universo e com os guias. É como se o mundo ao seu redor estivesse falando com ele, confirmando que está no caminho certo e que suas escolhas estão em harmonia com o plano divino. Para os escolhidos, essas ocorrências são mais do que simples casualidades. Elas são pontos de conexão com algo maior, momentos que trazem a certeza de que eles estão sendo guiados com precisão e amor. Com o tempo, os escolhidos aprendem a cultivar um estado de presença e abertura, um estado onde estão atentos aos sussurros de seus guias. Eles praticam a quietude da mente através da meditação, buscam compreender seus próprios sentimentos e intuições e confiam na jornada sem precisar entender cada detalhe. Ao fazer isso, tornam-se cada vez mais sintonizados com a linguagem dos guias, captando mensagens com mais facilidade e reconhecendo que, mesmo nos dias silenciosos, estão sendo observados e apoiados. A comunicação com os guias espirituais é uma dança delicada, uma troca silenciosa que fortalece a confiança do escolhido em seu próprio caminho. Ao se abrir para essa comunicação, ele descobre que nunca está realmente só, que existe um apoio espiritual constante, transmitido de formas sutis mas profundamente significativas. Essa conexão é uma fonte de força e clareza, uma presença reconfortante que lembra o escolhido de sua própria essência divina e de sua missão no mundo. A jornada do escolhido é, acima de tudo, uma missão de profunda responsabilidade. Não se trata apenas de uma experiência pessoal de crescimento ou de um caminho de descobertas internas. Ser um escolhido é aceitar um chamado que vai muito além das fronteiras do eu e reconhecer que existe um propósito maior no qual se está inserido. A essência dessa responsabilidade é o impacto que ele pode e deve causar no mundo ao seu redor. A vida de um escolhido é um testemunho constante, uma demonstração viva de que a luz, a compaixão e a verdade são forças poderosas que têm o poder de transformar realidades. O propósito de um escolhido não se limita ao seu próprio desenvolvimento espiritual. Ele carrega em si a tarefa de ser uma fonte de inspiração, um exemplo para aqueles que, por vezes, se sentem perdidos ou desorientados. Sua jornada é uma prova de que é possível transcender as dificuldades, encontrar sentido mesmo nas situações mais desafiadoras e, sobretudo, viver de acordo com valores elevados que honram o divino. Cada decisão, cada ação e cada palavra tem o potencial de influenciar positivamente aqueles ao seu redor. E, ao assumir essa responsabilidade, o escolhido passa a irradiar uma luz que pode despertar o melhor nos outros. Esse impacto, contudo, não é sobre salvar o mundo ou mudar a vida das pessoas diretamente. Muitas vezes é nas pequenas ações, nos gestos mais simples, que o escolhido cumpre seu propósito. Ao viver com integridade e autenticidade, ao enfrentar suas próprias sombras e lidar com suas provações de forma consciente, ele inspira outros a fazerem o mesmo. Ele se torna um reflexo daquilo que cada um de nós pode ser ao seguir o chamado da alma, ao abraçar uma vida de propósito e entrega. Os escolhidos são catalisadores de transformação.
Eles plantam sementes de despertar nas pessoas ao seu redor, permitindo que cada um floresça em seu próprio tempo e de acordo com sua própria jornada. A responsabilidade de um escolhido exige humildade, porque ele sabe que o propósito que carrega não é sobre engrandecer a si mesmo, mas sobre servir a algo muito maior. Ele compreende que sua luz não é para ele, é um dom a ser compartilhado, um presente para aqueles que cruzam seu caminho. Isso traz uma grandeza silenciosa, uma certeza de que seu papel, por menor que pareça às vezes, é essencial no grande mosaico da existência. Cada alma que ele toca, cada coração que ele inspira, contribui para o despertar coletivo, para a construção de um mundo mais compassivo e consciente. Ao longo dessa jornada, o escolhido também se lembra de que ele é parte de uma corrente maior de luzes, que há outros escolhidos espalhados pelo mundo, cada um cumprindo seu próprio papel. E juntos, eles formam uma rede de transformação, uma onda de mudança que, mesmo em meio às dificuldades do mundo, mantém a esperança viva. Eles são os portadores de uma nova consciência, aqueles que mostram através de sua própria vida que a paz, o amor e a verdade são forças reais e acessíveis. No final, o propósito do escolhido é simples, mas imenso: viver de forma a fazer a diferença. Ser uma presença de luz em um mundo onde muitas vezes prevalecem as sombras. Inspirar, guiar e servir como um farol para aqueles que buscam, mesmo sem saber, o caminho de volta para si mesmos. A jornada do escolhido é um compromisso de alma, uma aliança com o divino para manter viva a chama da transformação e da esperança, sempre lembrando que cada passo dado em direção à luz contribui para um mundo mais iluminado e pleno de significado.